seja, então o que é que acontece? Todas essas pessoas, é como se vamos imaginar assim, ó, argentino, brasileiro, alemão, australiano, chinês, coreano, todo mundo junto no mesmo lugar. E quando o Espírito Santo se manifestou na vida dessas pessoas, e elas começavam a falar, e era para criar uma confusão, não era como foi ali na construção da Torre de Babel, quando Deus confundiu a língua e ninguém entendia ninguém. Mas aí a ação do Espírito Santo foi fazer com que cada um entendesse o outro, mesmo que o outro estivesse falando lá nessa língua medo, nessa língua parto, nessa língua elamita, os outros entendiam perfeitamente, e todos se entendiam. O Espírito Santo fez com que aqueles que não entendiam aquela língua, que aquela língua que era estranha para eles, passassem a entender. Vamos supor se de repente nós estivéssemos aqui reunidos e do nada um americano chegasse aqui, não falasse nada de português, e ele começasse a falar, o Espírito Santo aqui começasse a usar ele para pregar para a gente, e aí como é que a gente vai entender se o outro está falando inglês? E a gente não entende inglês, somente algumas palavras vagas, como por exemplo good morning, né? Good night, que é boa noite. Então nessa saudação dele a gente podia até entender. Ele podia chegar aqui e dizer good night, e a gente ia responder good night, boa noite. Mas outras tantas palavras a gente não entenderia. Então o Espírito Santo poderia fazer o quê? Atuar de tal forma em cada um de nós, que mesmo sem ter estudado inglês, mesmo sem entender e compreender a língua inglês, todos nós passássemos a entender o que aquele americano estava pregando. Então o Espírito Santo teve a capacidade de fazer isso, e o Espírito Santo fez. E é por isso que tem muita gente que diz, o que aconteceu ali não foi línguas estranhas, línguas do outro mundo, foram línguas que as próprias pessoas já falavam, mas como estavam todo mundo ali reunido, e nem todo mundo entendia a língua do outro, o Espírito Santo fez com que todo mundo entendesse. Sim, é verdade, mas mais adiante a gente vai ver que a própria palavra do Senhor vai falar de línguas estranhas. Línguas estranhas são línguas que não são conhecidas. E portanto tem pessoas que eles falam e recebem o dom de falar essas línguas estranhas, mas eles não conseguem interpretá-las. E tem outros que não falam, mas conseguem interpretar. E tem outros que falam e interpretam. Então, mesmo que alguém queira justificar dizendo que ali foi nesse caso, mas a língua estranha ela existe e ela é verdadeira sim. Continuando aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Pronto, Jesus Cristo prometeu. Vamos ver aí, irmã Vanusa. Que ponto é? 1.2. É o segundo tópico. O Evangelho de Lucas destaca que Jesus Cristo prometeu aos discípulos o Espírito Santo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ainda lemos em Lucas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. É importante ressaltar que no texto de Lucas 11, o nosso Senhor exercia o seu ministério terreno normal. Porém, em Lucas, Jesus havia ressuscitado e estava prestes a ascender aos céus. É salutar que o evangelista Lucas ressalte esses dois momentos e encerre o seu evangelho com a promessa de enviar o Consolador. Jesus Cristo é quem nos batiza com o Espírito Santo. Estão sabendo? Então veja que essa promessa feita foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que enviaria o Espírito Santo, e ainda se referindo, se os vossos pais, e aí o ser humano é mau por natureza, se os vossos pais sendo maus saber dar a vocês coisas boas, qual é o pai que pedindo o filho pão ele lhe dá uma pedra? Qual é o pai que pedindo ao filho um peixe ele dá uma serpente?
Então, se os vossos pais que são maus, ao vocês pedirem, eles dão boas coisas, imagine o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, muito mais que os nossos pais, nos darão coisas boas e coisas especiais. Então, vamos ver quando isso se cumpriu. Cumpriu-se na igreja em Jerusalém. Irmã Selma. Se nunca se encerra o seu evangelho com a promessa do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, o evangelista abre o livro reafirmando a promessa literal de Jesus, narrando o acontecimento extraordinário do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jerusalém. Após o acontecimento em Jerusalém, o livro dos Atos registra outros acontecimentos semelhantes, de menor intensidade, por exemplo, com os discípulos de João Batista em Samaria, com o apóstolo Paulo, e na casa de Cornélio. Esses registros demonstram que, após orarem e ouvirem a palavra, os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo e, imediatamente depois, começaram a falar em outras línguas. Jesus Cristo prometeu essa segunda bênção em seu ministério terreno, e ela cumpriu-se na vida da igreja. Amém? Então, você vê que quando isso se cumpriu, também os apóstolos de Jesus falaram em outras línguas, né? Aí a promessa de Cristo se cumprindo também na vida dos apóstolos. Vivendo no Espírito é uma bênção disponível para nós. Vamos ler aí, irmã Edileide. Não, ele pergunta: o batismo do Espírito Santo está disponível hoje? Continue. Alguns estudiosos afirmam que tal acontecimento não está disponível para os crentes de hoje. Dizem que só ocorreu naquele tempo, quando a igreja estava nascendo. Entretanto, milhares de experiências ao longo da história da igreja desmentem tal posição. Na Bíblia não há nenhum versículo que embase a ideia de que o batismo com o Espírito Santo cessou, pois as Escrituras afirmam o alcance passado, presente e futuro dessa maravilhosa promessa do Pai, porque a promessa diz respeito a vossos filhos e a todos que estão hoje, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Sim, o batismo do Espírito Santo está disponível para você e a qualquer pessoa que o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Olha o que Atos diz, Atos 2,39, diz assim: ó, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa, ela não se resumiu, ela não se extinguiu, ela não acabou, ela continua válida. Como eu disse, o próprio Joel profetizou isso. Então é uma coisa que ela se estende até que Jesus volte. Isso vai continuar acontecendo, porque, meu irmão, se o Espírito Santo não impulsionar, se não for impulsionado pelo Espírito Santo, a obra de Cristo na terra, ela paralisa, ela deixa de acontecer. Verdade? Não tem como ir para... você está falando da criança, né? Então o que é que acontece? O Espírito Santo é aquele que impulsiona a igreja a continuar marchando. Sabe quando você está desmotivado e precisa de alguém para lhe dar um empurrão? Assim é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse atuando na vida de cada pessoa, de cada crente, claro que tem que dar lugar, porque se não der lugar o Espírito Santo não atua, a obra do Senhor teria parado. Porque tem casos, principalmente, que é muito simples pregar o Evangelho. É fácil pregar o Evangelho. Como eu disse aqui outro dia, entregar um folheto, não menosprezando quem faz esse tipo de evangelismo, que também tem a sua importância. Entregar folheto dentro dos ônibus,
nos metrôs, nos trens, nos pontos de ônibus, no meio da rua. É importante, mas entregar folheto não é a mesma coisa. Fazer esse evangelismo de entregar folheto não é a mesma coisa de evangelizar dentro, por exemplo, de uma favela. Não é a mesma coisa que entrar numa favela e pregar o evangelho dentro de uma favela. Não é a mesma coisa de ir no presídio e pregar o evangelho. Entregar folheto não é a mesma coisa que você ir numa região que você sabe que é muito perigosa e você ir lá naquela região e pregar o evangelho para aquelas pessoas. Entregar folheto não é a mesma coisa que você ir num lugar ermo, perigoso, e ir pregar para aqueles que estão se drogando. Estão ali numa roda de homens e de jovens e mulheres se drogando, e a pessoa ir lá e pregar o evangelho sem a unção do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo. Não faz não, ninguém vai não. Então, nem adianta, se por acaso tem, às vezes alguém se precipita, porque quer ir, mas o Espírito Santo não convocou ele para ir. Tem até pastores por aí que queriam ir, mas às vezes não é como, e a gente vai ver isso lá, não é como a gente quer. Quem decide isso não somos nós. Quem decide é o próprio Espírito Santo de Deus que determina. E a gente tem aqui que fazer o quê? Louvar a Deus pela vida dessas pessoas. É todo mundo que quer deixar a Bahia e ir para a África pregar evangelho? Olha a diferença de entregar um folheto aqui no meio da rua, entregar um folheto no ônibus, no hospital. Olha a diferença de sair daqui da Bahia, deixar a família e ir para a África pregar o evangelho. Ir para a Etiópia pregar o evangelho. Agora aqui na Venezuela, o idealizador da Marcha para Cristo na Venezuela, mandaram prender agora lá na Venezuela. Eles estão proibindo que os evangélicos falem de Jesus no meio da rua. Eu quero ver quem é que tem a coragem, sem a unção do Espírito Santo, de sair daqui do Brasil para ir para a Venezuela pregar o evangelho, um lugar onde as pessoas estão morrendo de fome, uma crise desesperadora. Muitos saíram de lá e vindo para o Brasil, para outros países, para tentar escapar da fome. Eu quero ver quem é o crente que vai espontaneamente sair daqui e ir para lá, sem que ele seja tocado pelo Espírito Santo. E se for para tentar se amostrar, se aparecer, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Então tem que ser realmente com uma unção especial para isso, dada pelo Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo pegar essa pessoa, levantar essa pessoa e encaminhar essa pessoa, meu irmão, aí às vezes fica com medo, mas não acontece nada. Porque quando o Espírito Santo direciona e encaminha, ninguém bola, ninguém toca, entendeu? Então, às vezes alguns quebram a cara porque querem fazer para se aparecer, né? E terminam sendo envergonhados. Continua aí. O tópico agora é uma bênção disponível para nós, né? Não? 2.2 é o fruto da graça e da soberania de Deus. Irmã Maria Socorro. Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito importante. Veja, olha, receber o batismo com o Espírito Santo, todos nós temos uma unção do Espírito Santo, mas o batismo do Espírito Santo não é por mérito próprio, mas por graça e soberania de Deus. É uma decisão única e exclusiva de Deus. Deus decide dar quem Ele quer. Aí Ele diz, olha, e mais, isto quer dizer que não depende de nós. Ou seja, não depende de ninguém aqui. Você pode até se esforçar, mas não depende do teu esforço. Isso é uma questão de Deus. Deus, Ele decide. Aí às vezes a gente fica olhando assim, mas rapaz, esse irmãozinho é uma bênção.
ele passa 3 meses na igreja, 3 meses fora da igreja, 3 meses ele volta para a igreja, 3 meses ele sai da igreja, e Deus usa esse homem. Às vezes é uma irmã, meu Deus do céu, como é que Deus usa essa mulher? E a gente já fica julgando, né, querendo que Deus tire o dom que ele deu para ela. E Deus dá porque ele quer, não é porque a pessoa merece não, porque a gente fica analisando assim, ó, a gente só deve receber as coisas se merecer, mas Deus não é como nós, ele decide da forma que ele quer. Então mesmo que a pessoa não mereça, mas se ele quiser dar, por algum motivo ele vai dar, ele capacita essa pessoa, porque ele viu alguma coisa nela, ele vai capacita, não importa. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi aprontou muito, não foi? Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi se arrependia, ele se arrependia de verdade, mas cometeu muita coisa errada, mas era um homem segundo o coração de Deus. Então, Senhor, como é que esse homem é um homem segundo o seu coração? Então a gente não pode questionar o que Deus decide e o que Deus faz. Então ele diz mais, né? Deus somente, só Ele, Deus, pode fazer isso. Além disso, essa bênção não quer dizer que um crente seja mais espiritual que o outro. O que nega o nosso caráter como cristão e pessoas verdadeiras é o fruto do Espírito Santo. Então a gente avalia, aí, meu Deus, será que eu sou pior do que esse homem? É como aquele filho, né? Que o pródigo, o gastador, abandonou o pai, levou a parte da herança, gastou tudo, e quando estava na miséria, voltou para pedir perdão. O pai o abraçou, beijou, botou roupa nova, botou anel no dedo, botou sapato, mandou matar o bezerro cevado, fez uma festa para ele. O filho que nunca saiu de casa, quando viu aquilo, disse: esse teu filho, o Senhor nunca fez nada para mim, para esse teu filho, o Senhor que abandonou, que foi embora, o Senhor fez. Ele disse: não, esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então o pai dá uma lição naquele filho, diz: não é esse teu filho, é esse teu irmão, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mas ele achou ruim. Ele disse: bom, eu sempre estive aqui, o Senhor nunca fez nada por mim. Aí o meu irmão faz, no primeiro momento ele não considera como irmão. Esse teu filho, ele estava desprezando, ele não estava considerando mais ele como irmão. Esse teu filho foi embora e você recebe e faz festa para ele. Às vezes o crente também fica assim, olhando, ó, aquele crente de olho grosso, ele tem uma escala no olho. Eu estou dizendo isso porque eu já fui criança. E a gente conseguia perceber, mãe pegava um pedaço de pão, botava um pedaço de pão para cada um. O pedaço dele está maior do que o meu. O olho grande. O ser humano tem uma escala no olho, ele consegue perceber no olho. Ele não foi lá com a escala ninguém não. Ele tem uma escala no olho, ele consegue medir, com o olho ele mede e vê que o pedaço dele é menor do que o do outro. Aí ele diz: por que a senhora deu um pedaço maior a fulano, que é o irmão dele? Por que a senhora deu um pedaço maior a fulano? Então às vezes a igreja age dessa forma, acha que aquela pessoa que não está firme na presença do Senhor, porque ele já está um ano na igreja, ele nunca saiu da igreja, ele nunca se desviou, ele acha que Deus não pode capacitar o outro com um dom. Porque ele não tem se firmado, ele vem, ele sai, ele vem, ele sai. Quando pensa que não, ele está na porta do bar fazendo escândalo, aprontando, ele sai. Como é que Deus usa um homem desse? E eu estou aqui há um ano certinho, orando, jejuando, e Deus não me usa. Como é que pode um negócio desse? Aí, meu irmão, tem uma coisa que você não sabe. Você está achando que ele é melhor do que você? Não é. Não se mede um crente a unção do Espírito Santo que Deus deu para ele, que Deus colocou na vida dele. Se mede um crente pelos frutos do Espírito Santo que ele produz. Quais são os frutos do Espírito Santo? Bondade, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Então, vários, né? Não vou aqui discorrer tudo, mas veja. Então às vezes o cidadão tem lá o dom que Deus deu, mas ele não tem nada disso. Ele não tem amor, ele não tem temperança, ele não tem domínio próprio. Quando alguém diz uma coisinha a ele diz duas. Nem adianta. Se me dizer uma, vai ouvir duas. Aí quando chega na semana seguinte, olha ele na frente da igreja: glória, Jesus amado. E aí o irmão que viu ele falar a bobagem. Tem um aqui
De vez em quando alguém zomba dele. Eu nunca zombei. E sei que às vezes ele derrama. Mas sei que Deus usa ele com a palavra. Numa semana, o senhor disse, irmão fulano de tal estava ali falando isso. Pô, nessa semana eu estou vendo ele pregando na igreja. Aí ele analisa e diz, ele não poderia estar lá. Ele não poderia estar lá. Mas se Deus está usando. Deus não tem poder de chegar aqui, o cidadão vir aqui, Deus travar a boca dele e ele não fala nada, não. Fica aqui tentando e não sair nada. Deus pode fazer. Por que ao invés de Deus fazer isso, Deus usa? Não é? Aí Deus vai e usa. Então, meu irmão, o que a gente tem que ter, entender, é que você não é pior do que ninguém. Deus nos ama. Nós somos a propriedade particular de Deus. Deus nos tem numa conta muito alta. O que vai definir a diferença entre um crente e o outro é os frutos do Espírito Santo nele. E principalmente, não o dom de falar em línguas estranhas, mas principalmente o de profetizar, o de pregar a palavra para o que está perdido nas trevas, sem Deus, sem Cristo, sem esperança, sem salvação. Principalmente o dom do amor, que esse supera todas as coisas. Porque o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Paulo fala isso, ainda que eu desse a minha vida, ainda que eu dedicasse toda a minha fortuna para os pobres, se eu não tivesse amor, de nada seria, de nada valeria. Do que adianta a pessoa falar línguas estranhas, fazer e acontecer, e não ser misericordioso, não ter o dom do amor? Olha aí o caso, que adianta ser cristão, evangélico, né? E não fazer, ou não tentar fazer o que irmã Dulce fez, se dedicar para ajudar os outros. E a gente vê, para a vergonha nossa, muito crente tentando prejudicar a vida dos outros, por inveja, por expor aquilo. Então a gente deve pegar esses detalhes para nos edificar cada vez mais na presença do Senhor. Oração e palavra também é importante, com Deus. Então, como recebemos o batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo sopra onde quer. Entretanto, as Escrituras nos mostram como os crentes da igreja de Jerusalém receberam a segunda bênção em suas vidas. Estudando sobre os nossos irmãos do passado, aprendemos com eles que, em primeiro lugar, devemos crer na promessa, isto é, aguardar e confiar em Deus que Ele poderá fazer isso em nossa vida. Em segundo, perseverar em oração e súplicas a Deus. Os nossos irmãos do passado oraram ao Senhor com todo fervor. Depois, amar a exposição da palavra de Deus. No livro de Atos, após as pessoas ouvirem a exposição da palavra, o Espírito Santo foi derramado. A exposição do Evangelho será fé em nosso coração, confiança em Deus de nos aproximarmos mais dos seus desígnios. Portanto, a fé, a oração e a exposição da palavra são elementos importantes na busca do batismo com o Espírito Santo. Também. Então você vê que tem um outro fator. Além de Deus dar espontaneamente, você pode, mas tem gente, eu confesso aqui para os irmãos, que eu não concordo muito completamente com isso aqui. Isso aqui é um estudo bíblico, é um homem também, um ser humano que fez o estudo. Tem pessoas que buscaram a vida toda e ainda estão buscando e até hoje não receberam nada. Entendeu? Eu conheço pessoas que não estão mais vivas e que inclusive foram muito menosprezadas na igreja porque não receberam o dom de falar, por exemplo, línguas estranhas. Então, não basta só você buscar. Você precisa buscar, você precisa orar, precisa. Mas não basta. É como eu disse, não é uma coisa nossa. O primeiro texto que foi lido aqui diz o quê? Que isto não é por mérito, isto é por graça, é por soberania divina de Deus. É Deus quem dá a quem Ele quer e da forma que Ele quer. Então tem gente que nem busca e Deus dá, e tem gente que morre buscando e nunca vai ter.
Nunca vai ter. Ele pode orar, ele pode jejuar, ele pode fazer o que for. E ele não vai ter porque Deus não quer. Não é esse o propósito de Deus para a vida dele. Então ele tem que se contentar. Ele tem que estar feliz com aquilo que Deus... É aquele caso daqueles que o Senhor saiu para convocar para trabalhar e foi dando um dinheiro a cada um, dinheiro a cada um, dinheiro a cada um. E já quase no final da tarde encontrou o último e deu também um dinheiro. E quando foi acertar o pagamento, saiu dando um dinheiro a cada um. E aquele primeiro que foi ser chamado disse: "Senhor, como é que pode isso? Eu fui o primeiro a chegar no local de trabalho, trabalhei mais do que todos os outros, o Senhor deu o mesmo dinheiro que deu a mim, deu a eles?" O Senhor disse: "Vem cá, eu acertei com você, lhe dá quanto? Esse foi um dinheiro, eu não lhe dei um dinheiro, deu. Então pronto, o dinheiro é meu, eu acertei com você, lhe dá um dinheiro, lhe dei um dinheiro, eu dou os outros quanto eu quiser." Então a gente não pode se intervir na vontade de Deus. A vontade de Deus, quer te fazer entender, que a vontade de Deus é soberana. Ela não depende de nós. Que se ela dependesse de nós, a gente mudaria muita coisa, não é verdade? Por exemplo, qual é o nosso desejo? É que os nossos entes queridos vivam eternamente. Mas chega um determinado momento que Deus chama. Nada acontece que Deus não permite. Ninguém morre sem que Deus deu o aval. Crianças, se Deus não der o ok, ninguém morre. Se Deus não der o ok, uma folha não cai da árvore. Então, para que a coisa aconteça, Deus tem que dar a permissão. Mas, segundo a nossa vontade, a gente não quer. A gente não quer. Tem pessoas aí que o parente está sofrendo, está com diabetes, já perdeu quase parte do corpo todo, está sem as duas pernas, está sem braço, está cego, entendeu? O diabetes matando e a família está ali querendo que o médico dê jeito para a pessoa continuar daquele jeito. E às vezes, porque ele quer, ele vai e reverte o quadro. Mas quando a vontade dele não é essa, ele deixa seguir o curso natural. Porque todos nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e depois morremos. Para depois ressuscitar em glória, né? Então a gente precisa entender que a vontade de Deus é soberana. Essas crianças aí que eu reclamei agora, não tem vontade soberana não. Quem manda nelas são os pais delas. Nós aqui não temos vontade soberana. Quando eu estava nas trevas, trazer isso aqui para os irmãos, para falar de vontade soberana, quando eu estava nas trevas, servindo ao diabo, eu cansei de ouvir o responsável pelo centro de Macumba ser impedido várias vezes de fazer o que ele queria. Por exemplo, se tivesse um evento em qualquer outro lugar, em Dias D'Ávila, em qualquer outro lugar, ele dissesse que ele ia, e os demônios não quisessem, os demônios iam lá e provocavam a mesma situação que ele não ia. Uma vez ele caiu, disse que ia para algum lugar, e os demônios não queriam que ele fosse, e ele caiu, se machucou e não pôde ir para lugar nenhum. E depois o demônio se manifestou e disse: "Você não vai para onde você quer não, você vai para onde eu quero." Imagine, você só vai para algum lugar se eu deixar. Então quem está dominado por Satanás não faz nem o que quer. E imagine a gente querer mandar na vontade soberana de Deus. Deus, a vontade dele é soberana. E ninguém tem como fugir da vontade soberana de Deus. Nem Jonas. A vontade de Deus era que ele fosse e pregasse por ninivitas. Eles ainda 40 dias andando nessa cidade, eu não vou converter ninguém. Foi ele acabar de fechar a boca, o rei se converteu, se vestiu de pano de saco e cinza e todo mundo se converteu também. Olha aí. Então não é como a gente quer, é como Deus quer. E a vontade dele sempre prevalece. Não tem para onde correr. 3.1. A atualidade dos dons espirituais. 3.1, irmão Valdete. Porque a minha experiência com Cristo, Deus para a igreja são espirituais. Serviço para a comunidade redentor e naturalidade. A palavra de vida dada da boa fé. Dom espiritual, por isso, serviço é a capacidade.
Capacitação do Espírito Santo para a Igreja de Deus. Uma capacidade sobrenatural e carismática para o bem de desempenhar uma função de outro na Igreja de Deus. Diversos dons são necessários para o crescimento, edificação, consolação dos santos, guerra, tradução do Amém. Olha, uma certa vez o saudoso pastor Adonias me falou uma coisa. Eu aprendi muito com o saudoso pastor Adonias. E ele me disse: pastor Sandro, eu vou lhe demonstrar a diferença da pessoa ser profissional, do bom profissional, e daquele que não é só profissional, ele tem o dom. Um professor, ele falou a história de uma professora, que quando o aluno não vinha na escola, a professora ia na casa dos pais do aluno, saber por que o aluno não foi para a escola. Aí ele disse: isso aí, pastor, é dom. Então por que o Espírito Santo nos dá os dons? Porque, como eu estou dizendo, para fazer a obra, meu irmão, você pode fazer a obra, mas tem que ter o dom. Você tem que ter a disposição de, mesmo com dificuldade, mesmo quando você está cansado, você vir. Por exemplo, tem um culto aqui das senhoras, um culto de oração. Se você não tiver o dom, nada, a irmã está lá, ela faça. Hoje eu não vou nem lá. Essa professora, ela tinha a obrigação de ir na casa do aluno. A obrigação dela é passar o ensino na sala de aula, como todos fazem. Mas o que é que ela faz? Ela vai mais além, porque ela não é somente profissional de educação, ela tem o dom, então ela se preocupa, ela quer ver o aluno aprendendo, então ela vai até a casa do aluno, saber porque o aluno não foi, o que é que está acontecendo com o aluno, e se ele não conseguiu pegar o assunto, ela vai passar o assunto para ele com toda calma, porque às vezes na sala de aula não dá, porque tem outros alunos para atender também. Então essa é a diferença do dom. Imagina uma igreja sem o dom, sem dom. Se uma igreja que ninguém tem o dom de se disponibilizar para fazer a obra, ficar um esperando pelo outro, então ficaria realmente muito difícil de tocar a obra do Senhor. Dons espirituais, 3.2, pedir aí a irmãzinha, a filha da irmã Crispina. Amém. Está vendo quantos dons na igreja? Você pega uma pessoa que estudou, que se formou e chega na frente da obra e não consegue fazer nada. E você pega uma pessoa leiga que não teve preparo, estudo, não teve conhecimento científico e bota à frente da obra e ele consegue desenvolver a obra e a obra cresce e é uma bênção, uma maravilha. Isso são dons. Deus é quem dá os dons. O dom de caráter, de conhecimento das coisas, dom de sabedoria, dom da palavra, dom da ciência e de discernimento de espírito. Tem gente que tem o dom para olhar para a cara de uma pessoa e ver ele falando assim: é o diabo que está por trás desse homem.
porque esse homem falou, ele foi usado pelo Satanás. Então ele consegue ter esse dom de enxergar a maldade. O abestalhado não consegue enxergar o cara mal para ali, vai ali passear, mentira, a pessoa não vai matar. Mas ele não tem o dom do discernimento, o cara está com o espírito da morte, chamando ele para a morte. Ele não consegue discernir, aí vai. Entendeu? Então não é todo mundo que tem dons de caráter, porque não é todo mundo que tem caráter. Tem gente na igreja que tem um péssimo caráter, é enrolado, é mentiroso, não tem palavra, entendeu? Então isso existe de tudo. E o dom também, o caráter, quando a pessoa é bom caráter, isso também é dom. Dom da fé, tem gente que tem fé mais do que outros. Dom de curar, não é qualquer um. Não adianta botar a mão em cima, não vai curar nada, porque isso é dom. Dom de curar, dom de operação de maravilhas, dom de caráter verbal, dom de profecia, dom de variedade das línguas, dom de interpretação das línguas. E esses dons todos não podem ser manipulados pela vontade humana, nem serem usados ao bel prazer. Quem nos dá é Deus, sendo Ele, portanto, quem nos orienta e determina quando, como e por que devemos usá-los. E qual é a finalidade dos dons? Edificação da igreja. Deus não dá um dom para o cidadão enterrar e jogar fora. Ele dá o dom para edificar a igreja. Então, por exemplo, quem tem o dom do amor, ele tem o dom do amor, mas ele não utiliza, não. E até nem porque quem tem o dom do amor, ele vai usar esse dom para edificar alguém. Aquele que está desprezado na igreja, aprontando na igreja, e ninguém nem vai mais atrás dele. Quem tem esse dom do amor, vai lá. Todo mundo já desprezou, mas ele fala, ô meu irmãozinho, ô minha irmãzinha, vem cá, e tal, o que é que está acontecendo? É o caso de uma mãe que o rapaz matou o filho dela e ela na porta da delegacia foi lá, abraçou o rapaz e disse que perdoava ele. Isso é o dom do amor, não é todo mundo que consegue não. Entendeu? Dons de serviço. Quem vai agora ler é a irmã, deixa eu ver, irmã de nome, irmã Dina. Ainda não leu, né? A igreja de Cristo é um organismo vivo desse mundo, uma instituição formada por seres humanos, e por isso precisa das pessoas capacitadas pelo Espírito para exercer determinadas funções. Aqui se estabelece função de liderança na igreja local, ensinadores, exaltadores, aqueles que animam o crente ou estimulam a caminhar mais uma vez, que repartem com o outro, os que presidem a comunidade local, os que exercem serviço de misericórdia por muitos casos. Por isso, na Igreja de Cristo, todas as funções de liderança estão focadas na perspectiva do serviço. Jesus nos ensinou que os príncipes dos gentios dominam e exercem autoridade sobre o povo. Mas antes do discípulo de Jesus, não poderia ser assim. Pois no meio de Deus o grande tem que ser o seu sal, e quem quiser ser o primeiro, que seja servo, como foi o filho do homem, que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Então observe que realmente é muito importante os dons para a igreja. É o Espírito Santo de Deus capacitando homens e mulheres para presidirem, para animarem o crente, para estimular o crente a caminhar um pouco mais, aqui no caso ele fala uma milha, aqueles que repartem com o outro que tem, os que presidem na comunidade local, os que exercem serviço de misericórdia, os que ajudam as pessoas. Eu tenho um pouco desses dons aqui, porque eu digo uma coisa para os irmãos, ninguém sem dom faz e continua fazendo, pode fazer uma vez. Quem não tem dom pode ajudar, pode. Não é só quem tem dom que faz, não. Só que quem não tem um dom faz uma vez, faz duas, faz três. Na quarta vez, meu irmão, diz, meu irmão, procura eu estou indo, não vou fazer nada. Eu já lhe ajudei uma, já ajudei duas, agora não, procura outro. Então quem tem o dom não é cansativo. Uma pessoa até me perguntou, pastor, como é que pode, o senhor em pleno domingo, o senhor está aqui ajudando as pessoas, em pleno domingo o senhor enfrentou uma fila no Aristide Maltês para passar a madrugada lá dormindo lá?
Sinceramente, eu não me canso, não me é difícil fazer isso. E eu entendo que isso não é de mim mesmo. Se eu não tivesse o dom, quem iria lá? Passar a noite, às vezes, embaixo de chuva, como alguns irmãos que estão aqui no caso da irmã Teresa. Na sua época, irmã Teresa, estava chovendo? E a gente passou a noite toda lá, não foi? Eu fiquei dentro do carro. Então eu nem fico. Primeira pessoa que está ali, está aguentada, eu deixo ela acomodada dentro do carro e eu fico lá na fila. Então, se não fosse dom, eu faria? Eu não faria. Poderia fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas o tempo todo, não, peraí. Hoje, não, nem venha para cá, hoje é domingo, não vou não. Mas isso não me dói, né? Ajudar as pessoas não me causa nenhuma dor, nenhum constrangimento. Isso não é de mim. Ainda bem que, graças a Deus, Deus me deu esse dom de não sentir dor. Porque, como diz, o dor que dói, viu? É aquela pessoa que tem algum recurso na mão e chega alguém precisando e ele está dando, mas não solta, né? Ele está dando, mas não solta, porque ele está com muita vontade de dar, para não dizer o contrário, né? Porque não é fácil, não. Você ter o que é seu, você dividir com os outros. Você não vê muita gente fazendo isso, não. Não é seu, você sabe que é seu. Tem alguém precisando, aí você vai dividir. É seu, você divide se você quiser. Então não é fácil. Então, graças a Deus que isso para mim não é pesado. Isso para mim é suave. Pode ser pesado para outras pessoas, para mim não foi. Como, por exemplo, uma situação que às vezes atrapalha muito líder de igreja. A questão da prostituição, do adultério. Quando eu me converti, eu saí daqui a pé, lá para a Igreja Batista, lá no centro do Mato São João, na rua Júlio Veríssimo, ali ao lado da antiga garagem da Catuense, que hoje é a Secretaria de Obras da Prefeitura. E quando eu ia sozinho, eu voltava sozinho, muitas meninas me chamando: ô irmão, vem cá, irmão, conversa aqui comigo. Eita, irmão bonito, eu nem parava, eu me mandava. No colégio, quando eu estava concluindo os estudos, teve uma que fez uma espécie de investigação na minha vida. Sabia que eu era casado, sabia que eu tinha 2 filhos, mas mesmo assim, disse que não se preocupava não. Né? Falou para mim bem assim, disse: não, eu sei que você tem 2 filhos, sei que você é casado, mas não tem problema nenhum não, isso não impede a gente ter um relacionamento não. Eu digo: é o quê? Então essa minha resistência desses anos, de 20 anos de evangelho, eu tenho resistido a essas tentações de Satanás, é porque eu sou melhor do que ninguém? Não, porque Deus me deu o dom de resistir a isso. Se Deus não tivesse me dado o dom e a capacidade, eu já tinha me lameado todo. Tomás todo, estava lameado todo. Até os fios do cabelo estavam lameados. Então eu sei que isso não é porque eu sou forte, é porque Deus, Ele colocou essa resistência em mim, porque Ele tem um objetivo na minha vida, um propósito na minha vida, e não me deixa cair nessa tentação. Entendeu? Então eu reconheço que isso é um dom de Deus. Deus me deu o dom de resistir, e eu tenho resistido até aqui. Então que a gente possa, irmãos, identificar o dom que Deus depositou na nossa vida. Nós não temos todos os dons, não. Tem gente que tem 3, 4 dons, a gente só tem um. Mas identifique qual é o dom que Deus lhe deu. Porque Deus deu esse dom para você edificar você mesmo e para você edificar a sua igreja. Então não enterre o dom que Deus lhe deu, não. Não faça como aquele homem que o Senhor deu a ele um dinheiro, ele deveria produzir, não, ele enterrou e disse: eu sei que o Senhor é um mestre, é um Senhor ruim, perverso, que o Senhor castiga. Então o que foi que eu fiz? Eu enterrei, toma aqui o Senhor de volta. Agiu errado, porque todos os outros fizeram com que o dinheiro rendesse, e ele não, ele enterrou. Então Deus deu um dom para cada um de nós. Não enterre o dom que Deus lhe deu. Use esse dom e faça esse dom prosperar e se multiplicar na sua vida e na vida da igreja. Amém? Para encerrar, a conclusão final. Leia aí, irmã Teresa.
perspectiva panorâmica. Dons espirituais e dom de serviço. Aprendemos que todo e qualquer função para ser exercida na Igreja de Cristo deve ser centrada na perspectiva do serviço, nada mais do que isso. Amém. Eu lembro que pastor Samuel tinha culto aqui na congregação toda segunda-feira. Uma bela segunda-feira o pastor Samuel disse, na outra segunda quem vai pregar é você. Eu digo, eu disse, me virei de um lado, me virei do outro, cheguei na segunda-feira, preguei. Quando eu terminei de pregar, eu disse, a partir de hoje quem vai tomar conta da congregação é você. Olha que trabalho ele fez comigo. Aí todo mundo voltaram para a sede e me deixaram aqui só com as crianças. De adultos, só a irmã Lúcia e o irmão Nadinho. E eu tive que me virar com as crianças. Então ele me deu, fez o teste, mesmo verde e imaturo, ele tem dom para isso. Então tome na sua mão e se vire. Então Deus realmente coloca, às vezes a gente ainda nem sabe que a gente tem. A gente precisa buscar entender qual é o dom que Deus nos deu, para que a gente coloque ele em funcionalidade. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus e vamos orar. É um grande culto especial para o Dia das Crianças. A irmã Joselma está preparando lá a ornamentação da igreja. Vai ter alguma coisa especial aqui no nome do Senhor Jesus. Mas também teremos primícias. Então não esqueça de trazer a sua primícia. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, meu Deus, por esta rica oportunidade, pelo privilégio de estar diante do Senhor, por aprender da tua palavra. Deus, o dom de línguas existe, ele é real. Mas existe um dom ainda maior do que o dom de línguas. É o dom, ó Deus, de profetizar. É o dom de pregar a tua palavra. É o dom de evangelizar. É o dom de amar. É o dom de se doar e se dedicar pelos outros. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, encha a tua igreja de dons. Superabunde a tua igreja de dons. Do falar em línguas estranhas. Ó Deus, da revelação, da profecia, Pai, da interpretação das línguas. Mas principalmente do dom do amor e do dom da pregação do Evangelho. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite tranquila embaixo da tua proteção divina. E um dia de manhã de muita bênção. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.